Bom dia, igreja. Que a graça de Deus possa estar no coração de cada um de vocês. Que Deus possa falar conosco todos os dias. Não porque hoje é domingo, mas que Ele possa falar conosco todos os dias. E que nós possamos ter o ouvido sensíveis todos os dias. Porque quando o Senhor fala com nossas vidas, nós conseguimos fazer o que Ele quer. Que nós possamos estar sempre prontos a ser usados, sempre nas mãos do oleiro. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé? E vamos orar a Deus. Nós separamos um dia na semana. A semana são 7 dias, né? Mas nós separamos um dia na semana para cultuar em comunhão. Porque nós cultuamos todos os dias. Mas um dia nós separamos para entrar na igreja, templo, e cultuar a Deus junto com os nossos irmãos. E você irá fechar os seus olhos e irá agradecer a Deus pela semana que Deus te deu. Você irá orar a Deus pela semana que ainda há de vir, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Você irá agradecer a Deus porque você tem saúde. Você irá agradecer a Deus porque você está aqui na casa dEle para cultuar. Você irá agradecer a Deus também pelas lutas, pelas dificuldades. Porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Você irá agradecer a Deus pelo sol que está lá fora, pelo céu tão azul que está lá fora. Porque tudo isso foi Ele que fez, foi Ele que criou. Agradeça a Deus também porque Ele te criou. Louve a Deus pelas maravilhas dEle. Louve a Deus. Graças te damos, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de te adorar, de te louvar e engrandecer o Seu santo, precioso nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Tem outras pessoas que não têm o privilégio de estar aqui na sua casa, mas nós temos esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui te adorando, Senhor. Que o Senhor também possa estar, Senhor, na casa, Senhor, das pessoas que infelizmente elas não podem estar aqui por alguma doença, mas que o Senhor possa estar com ela neste momento também, Senhor. Que ela também possa sentir o Teu poder, o Teu agir, Senhor. Senhor, opera no coração da Tua igreja. Senhor, que possamos ser todo dia servos melhores. Que todo dia, Senhor, possamos, Senhor, ser semelhante a Ti. Que todo dia, Senhor, nós possamos, Senhor, dar graças. Graças porque o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Apesar de sermos tão falhos, apesar de ser tão hipócritas, o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor nos ama com o defeito que nós temos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor se entregou, Senhor. Sem o Senhor me conhecer, o Senhor entregou morte de cruz para me salvar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no coração da Tua igreja, por tudo que o Senhor ainda há de fazer no coração da Tua igreja, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja viva,
Que possamos ser uma igreja que transforma vidas. Deus, opera no coração da sua igreja, Senhor. Que possamos te louvar. Que possamos levar a tua mensagem, Senhor, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a ti, Senhor. Venha nos tocar nesta manhã. Venha nos tocar nesta manhã, Senhor. Venha tocar o coração da tua igreja, Senhor. Venha nos tocar, Senhor. Espírito Santo, toca na igreja, toca no coração da tua igreja, Senhor. Que possamos sentir o teu Espírito neste local, Senhor. Que possamos te falar maravilhas do teu nome, falar maravilhas do teu reino. Que meu eu venha diminuir, Senhor. Que somente o Senhor seja exaltado neste lugar. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Salmos 136, de 1 a 4. Depois Tessalonicenses 5:18 e Colossenses 3:17. Aí vai ter uma cola, né? Porque são várias leituras. Então vamos ler. E hoje o culto, né? Vai ser todo pelo Coro Esperança. Nós iremos cantar hinos maravilhosos, hinos de Deus. Que você também possa aí estar cantando hino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: dei graças ao Senhor, porque Ele é, e o seu amor dura. Dei graça a Deus, aos deuses, e o seu amor dura. Dei graça ao Senhor dos senhores, e o seu amor dura. Ao único que faz grandes maravilhas, e o seu amor dura. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tudo o que fizeram, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O hino que nós iremos cantar é o 597, Graças Dou. E esse hino me chamou a atenção, que tem uma parte assim, que fala assim: graças dou pelos sonhos não realizados, mais ou menos assim. Muitas das vezes a gente não consegue dar graça a Deus, né? A gente consegue dar graça a Deus quando tudo está maravilhoso, quando tudo está perfeito. Mas nós devemos dar graça também quando o sonho não se realiza. Devemos dar graça em tudo, em todas as circunstâncias. Nós devemos dar graça. E nós iremos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda há de fazer no coração da nossa igreja. Pelo bem que revelou.
Aleluias. E continuamos lendo a palavra de Deus, que se encontra em Salmo 89, 1 e 2, 2 Timóteo 2,13, Salmos 86,15, Salmos 36,5 e Salmos 33, de 3 a 4, diz assim: a igreja irá louvar a Deus através da leitura bíblica. Ok, igreja? Vamos ler em uma única só voz. Cantarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Cante-me uma nova canção, toque com habilidade a alma clamar, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Amém. Se somos infiéis, ele permanece fiel. O Senhor Deus é Deus compassivo e misericordioso. Aleluia. Se somos infiéis, ele permanece, igreja? Se somos egoístas, ele permanece, igreja? Deus é um Deus muito bom. Deus é um Deus misericordioso. E nós estamos aqui porque ele é um Deus misericordioso. Se nós estamos de pé, é porque ele é um Deus misericordioso. O hino que nós iremos cantar fala sobre a fidelidade, que se encontra no número 119 do cantor cristão. E nós iremos louvar ao Senhor. Nós iremos falar da fidelidade do Senhor. Jesus, a vida é luz.
Irmãos, tem alguém aqui nos visitando? Temos uma pessoa lá atrás. Se você ainda... Temos aqui também, ó. Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, você irá fazer neste momento. Vai dar ali, ó, um abraço para o seu irmão. Vai falar assim, que bom que você veio louvar a Deus. Que bom que você escolheu o melhor momento de adorar a Deus aqui na casa do Senhor. E nós iremos continuar lendo a palavra de Deus, que se encontra em Isaías 64, 8, João 13, 16 e 17, João 14, 15 e 17, João 14, 26, 2 Coríntios 13 e 14. A igreja vai ler, que foi lindo que vocês louvaram a Deus através da palavra, e nós iremos louvar novamente com aquela voz bem potente, porque é para o Senhor e Ele está aqui. Leiamos todos juntos. Contudo, amém. Você nesta manhã que veio preparado para entregar seus dízimos e ofertas, você irá fazer nesta manhã, mas você irá colocar a sua vida no altar do Senhor. Você irá colocar a sua família no altar do Senhor nesta manhã. O hino nós iremos cantar o número 1 do cantor cristão.
agradecemos por esse coro, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela instrumentalidade do nosso ministro, pela disponibilidade, ó Pai, de todos aqui, ó Pai. Te agradecemos por tudo, ó Pai. E entregamos, ó Pai, o pastor, ó Pai, que trará a sua palavra, Pai, através dele, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai, dando força, ó Pai, vigor, ó Pai, para estar à frente, ó Pai, dessa agência tua aqui no Largo da Batalha. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Alberto, dá um pouco de grade. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus, amém? Irmãos, nós acabamos de ouvir um coro cantando o hino, e é número 1 do cantor cristão, e tem um nome talvez estranho para você, né? Antífona. Antífona é uma palavra hebraica que significa versículo cantado, ou um versículo cantado que significa um rogo a Deus, uma oração de clamor, de rogo ao Senhor. É uma palavra, às vezes nós temos algumas dificuldades, né, que são palavras hebraicas que a gente precisa traduzir, aí você de repente vê que palavra é essa, antífona? É o número 1 do cantor cristão, onde é um hino que roga ao Senhor, onde pede ao Senhor, onde leva o crente a uma consagração ao Senhor. É isso que significa a palavra antífona. É um versículo cantado de rogo ao Senhor. Tá? Só para explicar, porque como nós temos no nosso meio evangélico muitas palavras gregas, hebraicas, né? Elas têm que ser traduzidas para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo. É a mesma coisa do nosso evangeliquez, né? Quando a gente fala alguma sigla e às vezes a gente não explica, então tem que ser explicado para que os novos crentes, as pessoas que estão chegando às vezes de outra igreja, que não tem essa mesma nomenclatura dos batistas, elas possam entender, tá certo? Então é um hino lindo, é um hino que nos eleva, né, ao Senhor, e uma importância muito grande para nós ainda conseguirmos manter coros nas nossas igrejas, né? São raríssimos hoje. E eu sempre brinco, né, que enquanto for pastor presidente de uma igreja, né, pastor sempre só vou deixar de ser quando partir para a glória, mas enquanto for pastor presidente de uma igreja, eu sempre vou pedir aos ministros de músicas que Deus colocar, que não esqueça dos coros, né? Possa ter equipe de louvor, possa ter coreografia, mas os coros são muito importantes para o crescimento musical e de adoração ao Senhor. Embora isso seja muito raro nas igrejas, inclusive nas igrejas batistas tradicionais, porque permanecer ou ensaiar um coro, formar um coro, onde toda semana tem que ver esse grupo ensaiar, é muito difícil nos dias corridos de hoje. E muito mais fácil você manter aquele grupo de equipe de louvor e vamos para frente, mas o coro é muito importante. Então nós temos hoje o coro infantil, temos o coro não mais jovens, né, mas com estilo diferente, porque aqui nós podemos ver que tem irmãos mais experientes, juntamente com os irmãos mais jovens, e assim também no outro coro, só que o outro coro, o estilo, ele é mais contextualizado, mais contemporâneo. Esse é um estilo mais sacro, então você escolhe, né? Eu gosto mais de um hino mais batido, né? Um hino mais com um ritmo mais de samba, um ritmo mais outro tipo, mais brasileirado, tal. Então assim vai. Esse aqui é um mais sacro. Então você escolhe, né? Você tem até opção para escolher. E os ensaios são terças e quintas-feiras,
Esse aqui, quinta-feira. Esse aqui ensaia quinta-feira, às 19h30, né? E o outro ensaia terças-feiras, às 19h30. Tem dia de ensaio do teatro, tem dia do ensaio da coreografia, então você tem vários grupos onde você pode participar. Amém? Bem, eu quero hoje falar sobre o que aconteceu ontem, que foi a EBF, Escola Bíblica de Férias. Hoje nós não temos slide porque estamos sem internet, né? Não sei se na igreja ou na região, por isso naturalmente não teremos a transmissão online e não teremos também os slides que foram preparados, mas não coloquei no pendrive, eu transmiti por e-mail, mas não chegou. E eu quero falar sobre a EBF, e eu quero falar sobre o seguinte título, né? A EBF não acabou. Ontem nós tivemos aqui uma EBF, Escola Bíblica de Férias, EBF, né? Vamos explicar aí as nossas siglas. Escola Bíblica de Férias, uma escola com o tema Construindo um Novo Tempo, e foi realmente uma bênção, foi assim, uma bênção não só no sentido de ver as crianças participando aqui dos cultos, das atividades, mas também uma bênção de ver muitas pessoas, membros da igreja e vários ministérios envolvidos na construção dessa escola bíblica de férias. Foi muito agradável. A escola bíblica de férias, ela surgiu em uma igreja batista em 1898, por uma senhora chamada Elisa Howes. Essa senhora realizou a primeira EBF em 1898 e essa EBF aconteceu durante 6 semanas, com 2 horas de duração. 6 semanas. Primeira EBF, 6 semanas com 2 horas de duração. E foi em Nova York, e o programa incluía saudação de bandeiras, músicas, histórias bíblicas, desenhos, memorização de versículos, brincadeiras, trabalhos manuais. E essa senhora, ela teve essa ideia, por quê? Porque nas férias escolares ela via as crianças durante todo o dia sem muito o que fazer, e aí então ela criou essa ideia que logo se espalhou assim por muitos países, muitos estados dos Estados Unidos e depois por muitos países. A EBF acontece em quase todos os países do mundo, e o intuito era sempre evangelizar as crianças. E a EBF da irmã Elisa Howes, ela começou com 57 crianças e durante 6 semanas foi crescendo. Alguns empresários, na época, acharam o programa tão importante que começaram a patrocinar as EBFs, né? Todos os gastos financeiros, alguns empresários patrocinaram. No Brasil, ela aconteceu em 1901 e também foi um sucesso a EBF, e logo em seguida todo o Brasil, todas as igrejas batistas e todas as igrejas evangélicas faziam as EBFs. Nas décadas de 70, 60, 70, 80, 90, as EBFs eram um marco na igreja batista. A EBF nas igrejas batistas eram 2 vezes por ano, no mês de julho e no mês de janeiro, e ela tinha duração de segunda a domingo. Tem pessoas que trabalharam ontem aqui e falaram, meu Deus do céu, se um dia de 3 horas, né? Nem 3 horas, né? Começou mais 2 e pouco, terminou mais 5 e pouco, estendeu um pouquinho, já foi um trabalho, imagina, segunda a domingo, né? As EBFs terminavam domingo de manhã com a criançada toda na igreja, e era algo realmente muito marcante na vida da igreja. Mas quando eu falo que a EBF ela não acabou,
É porque as EBFs, elas só acontecem porque nas igrejas batistas tem um ministério infantil, tem um departamento infantil. Aqui nós não chamamos mais de departamento, embora o ranço antigo ainda continue, alguns ainda refiram o ministério como departamento. Há uma diferença entre ministério e departamento. O departamento fica ali colado com o pastor, não faz nada sem que o pastor não diga, não faça. Ministério, ele tem uma independência do pastor. É lógico que eles não andam sozinhos, tal, eles conversam com o pastor, mas não fica ali, tal. Então, o líder de ministério, eles têm uma independência, eles programam, eles se organizam, eles fazem tudo pela orientação do Espírito Santo de Deus, é lógico, com o conhecimento do pastor. Tudo o que acontece na igreja, por uma consideração, pelo menos, os líderes devem comunicar ao pastor presidente. Isso acontece pelo menos 90%, 95% aqui da igreja, graças a Deus. Alguns esquecem, a gente entende logicamente. Então, o Ministério Infantil, a EBF só acontece porque existe um Ministério Infantil. E quando eu falo que a EBF não acabou, é porque o Ministério Infantil, ele trabalha de domingo a domingo. Ele trabalha praticamente todos os domingos e trabalha durante a semana toda. E eu quero falar hoje sobre o Ministério Infantil, esse nobre e alegre chamado que é servir, preparando os pequenininhos para caminharem com Jesus Cristo. Uma geração que dará continuidade à missão da igreja. O Ministério Infantil trabalha com uma geração que dará continuidade ao reino de Deus, que dará continuidade ao trabalho da igreja. Nós vamos partir daqui a um tempo e é essa geração que nós estamos trabalhando hoje que vai continuar o trabalho do reino. É ali no Ministério Infantil que nós vamos encontrar futuros pastores, missionários, professores de crianças, que vão trabalhar e vão dar continuidade. Uma das instituições que mais menosprezam o trabalho infantil são os evangélicos, a começar dentro de casa. E é por isso que muitas das vezes nós estamos preocupados, porque algumas igrejas, maioria de igrejas, trabalham muito com jovens. Não trabalham com aqueles, só que os jovens vão ficar idosos. Aí, para que igreja que eles vão? E se não trabalham com criança, como é que essas crianças vão entender a palavra de Deus? Ministério infantil é um desafio, principalmente nos dias atuais, onde as más influências estão por toda parte. São dias trabalhosos, como diz Paulo a Timóteo. Ou seja, o ministério infantil é um desafio porque nós ficamos com essas pouquíssimas crianças apenas no domingo, enquanto durante a semana toda os pais também não estão com essas crianças porque têm que trabalhar, ou estão em uma boa creche ou no colégio, ou sendo terceirizado, criado pelos avós, pelas babás, e assim vai. Crianças que têm que entrar numa creche 7 horas da manhã e só sair, às vezes, 7 horas da noite. E, às vezes, essa creche não tem nada contra, não tem um ensinamento bíblico. E aí, como nós vamos trabalhar? Ou quando essas crianças estão em casa e os pais têm que fazer alguma coisa, colocam na frente de uma televisão para ver desenho, então dão um celular para ela, ainda com 2, 3 anos, para ela ficar vendo coisas, e ela já sabe. Eu estava com a filha do Luiz, né, a menorzinha, deve ter 1 aninho e pouco, e ela estava, não sei quem deu um celular para ela, e ela, sem saber, ela já estava com o dedinho assim, ó. Ela sabe que é com o dedinho que mexe aquele negócio, e ela nem entende aquilo, é uma criança ainda bebê. E às vezes nós damos o celular para nossos filhos, e nós não sabemos nem o que ele está acompanhando naquele troço. E aí, por isso que é um desafio. Aí acontece que quando os poucos pais, quando os poucos avós, os poucos tios conseguem trazer a criança
para a escola bíblica dominical ou para o culto infantil. Porque dá trabalho, criança dá trabalho, criança corre, criança é criança. E aí nós começamos a ver como é desafiador trabalhar e como a criança, ela gosta desse trabalho e como o diabo investe nisso para não acontecer ou para desanimar os pais ou desanimar os professores. Nós íamos começar uma EBF na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, pelo menos. E não foi falta de recurso financeiro, foi falta de recursos humanos. Porque as crianças estão de férias, mas a turma que trabalha não está de férias, fazem faculdade, trabalham de quinta a sexta. E aí só conseguimos fazer no sábado, mas o objetivo era começar na quinta-feira. Mas como fazer? Se os poucos que trabalham estão sobrecarregados, é um desafio muito grande. Já pensou quantos concorrentes você precisa vencer antes de ganhar o coração de uma criança para Cristo? A começar dentro da nossa própria casa. Irmãos, a criança precisa do Senhor Jesus Cristo. Se a criança não precisasse do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não iria repreender os discípulos quando repreenderam as crianças de irem até Jesus. O próprio Jesus disse: não impeçais que elas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. E nós como igreja, nós como pastores, nós como professores, como pais, como avós, muitas das vezes nós temos impedido de as crianças virem até Jesus. Primeiro, porque não levamos Jesus para casa, e segundo, porque não trazemos as crianças para a casa de Jesus. Nós levamos as nossas crianças para todos os lugares. A televisão, as redes sociais, o volume de informações, os dias corridos, os brinquedos modernos, tudo isso toma tempo e a mente da criança. O ministério infantil de uma igreja é o ministério da igreja que tem uma função especial: providenciar para que as crianças possam fazer escolhas saudáveis. O ministério infantil, além de providenciar para que as crianças possam fazer escolhas saudáveis, faz com que elas conheçam a Bíblia, faz com que elas tenham uma convivência genuína com o Senhor Jesus Cristo e sigam os passos do Senhor. Por isso, amados irmãos, membros da PIB de Pendotiba, a nossa missão está em ajudar os líderes e professores dos ministérios infantis a alcançar, aperfeiçoar, para ensinar com sabedoria as nossas crianças. O mundo mudou, a comunicação mudou, e nós precisamos também mudar a forma de comunicação com as crianças sem mudar o conteúdo, sem mudar a genuidade da palavra de Deus. Outro dia, alguém brincou comigo e falou assim, vou falar uma palavra agora que quase ninguém nem sabe o que é. Alguém falou assim: eu tenho muita saudade dos flanelógulos. Flanelógulos era um quadro de flanela que os professores contavam a história colando as figurinhas ali. Na época que não tinha data show, não tinha nada. Que trabalho! Né? Hoje você consegue uma dinâmica muito maior, embora nós não tenhamos, né, no nosso ministério infantil tantos recursos necessários. Precisávamos de data shows naquele ministério para que as crianças tivessem uma dinâmica diferente, embora a gente trabalhe mais com material lúdico, onde eles conseguem ali trabalhar com as mãos, mas a dinâmica da comunicação é muito grande. Precisamos, irmãos, dinamizar o ministério infantil. Precisamos fazer com que o ministério infantil eles tenham uma dinâmica maior. Precisamos, irmãos, aperfeiçoar o ministério infantil. O ministério infantil da nossa igreja funcionava na antiga casa pastoral. Eu nunca morei em casa pastoral, graças a Deus. E aí, não que eu seja orgulhoso, porque pastor que mora em casa pastoral
ele não tem vida familiar e acaba com a família dele. Ele trabalha na igreja, a igreja fica satisfeita porque encontra o pastor 24 horas por dia, bate na janela do quarto do pastor, o pastor abre a janela de pijama para atender. Então a gente tem o pastor, eu não conheço um pastor que tenha morado anos em casa pastoral, que não tenha, assim, arrasado a família dele. Porque ele não teve tempo de ser pai e marido, porque ele ficou sendo pastor 24 horas por dia. E ele é pastor 24 horas por dia, mas em casa não. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, me chamaram de orgulhoso na época. Eu falei assim, eu não moro em casa pastoral. Ah, mas nossa casa pastoral é bonita, tá, é linda, vi, parabéns para vocês, mas eu não moro. Eu falei antes de me chamarem, eu falei, então não me adianta botar ali. E aí, na época, já funcionava, porque o pastor já tinha saído anteriormente, a gente tentou melhorar ali a casa pastoral. Ali não são salas de aula, a gente derrubou parede para aumentar a sala, a gente fez ali um berçário muito pequeno. Irmãos, funciona direitinho, a gente procurou melhorar o ambiente para que a criança não tivesse maior dificuldade de alergia por causa da umidade de parede, essas coisas todas. Tem que sempre fazer manutenção, mas às vezes não dá tempo de fazer manutenção, falta dinheiro para fazer manutenção e falta recursos para que a gente possa dinamizar esse ministério. A EBF, ela continuará, daqui a pouco ela vai continuar com a escola bíblica dominical, mais tarde ela vai continuar com os cultos infantis. E que nós só podemos trabalhar se tiver criança. E as crianças, elas não pegam, pelo menos para vir para a igreja, elas não pegam ônibus sozinhas nem vêm andando, pelo menos para a igreja. Porque às vezes as crianças vão para todos os lugares sozinhos, mas para a igreja eles não podem vir. E se vier, é uma responsabilidade muito grande. Então, o que acontece? Nós precisamos dinamizar, nós precisamos melhorar esse ministério. Mas nós também precisamos fazer com que o ministério infantil, fazer com que a igreja entenda que o ministério infantil é um parceiro fiel dos pais para a educação dos seus filhos. É um parceiro. O ministério infantil, pelo menos desta igreja, ele não existe para tomar conta do seu filho, para você ouvir a mensagem com muita tranquilidade. Não é isso, não. O ministério infantil não é guardador do seu filho. O ministério infantil é uma extensão da pregação que vocês estão recebendo aqui, ou da aula que vocês estão recebendo aqui na escola bíblica, lá para eles. Os professores, embora todos eles, porque nós não temos aqui líder de ministério infantil de tempo, eu não gosto da palavra integral, de tempo exclusivo para o ministério infantil. Eles trabalham voluntariamente, ou seja, mas eles trabalham de segunda a domingo, preparando lições para que os pais levem para casa, para dar continuidade àquilo que eles aprenderam aqui. Tá certo, Alexandra? Só que são pouquíssimos os pais que dão continuidade, que pegam e perguntam: o que você aprendeu no ministério infantil? Você pode falar o que você aprendeu lá? O que é essa folha que você está trazendo aqui? Fazer a leitura bíblica diária com o seu filho. No culto doméstico, a gente está batendo nessa tecla há 20 anos. O ministério infantil, ele tem a tarefa difícil de motivar os pais a continuarem falando da palavra de Deus ao seu filho. Não estou dizendo para você que cria seu filho, eu só estou orientando aqui na palavra de Deus, mas você que cria, você que acha o que seja o melhor. Se você acha que botar o seu filho em frente da televisão, assistindo desenhos, é uma boa opção, isso é você, eu não acho uma boa opção. Os psicólogos não acham uma boa opção. Nenhum terapeuta infantil acha uma boa opção, mas se você acha, é você que sabe, porque você que lida.
mas pelo menos tire algumas horas, alguns minutos para ensinar, para ler a Bíblia, para contar histórias bíblicas. Entra numa livraria evangélica, se não tiver dinheiro, entra num site que tem tantos aí e manda imprimir em algum lugar e faça a leitura com seu filho, ensine, faça ele pintar ali a arca de Noé com Noé, explicando ali a história. Se você não sabe a história, vai ler na sua Bíblia. Eu não sei contar história. Nós precisamos, irmãos, entender que o ministério infantil, ele não vai ensinar a Bíblia ao seu filho, é você que vai ensinar. Nós apenas ajudamos, nós apenas damos o caminho. A escola bíblica de férias, ela vai continuar assim, como vem continuando há muito tempo. A gente valorizou ontem a escola bíblica de férias, foi linda, muito bem organizada, pais que entraram aqui a primeira vez. Tinha um vizinho aqui, acho que é vizinho da Elisete, se não me falha a memória, seu Oswaldo, né? Ele saiu daqui animado demais. Ele estava ali, eu estava ali onde está Djalma, ali em pezinho, e aí ele estava aqui sentado, ele estava brincando, ele levantava, ele falou, no final ele me apertou, meu pastor, que tarde maravilhosa. Eu fiquei pensando assim, às vezes a EBF atinge mais os adultos do que a criança também, né? Na hora aqui de brincar nos cânticos aqui, eu estava vendo ali que tinha adulto que estava jogando a criança dela para fora. Tinha uma brincadeira ali que eu estava observando, Alexandre, que não sei se era para adolescente, mas as crianças não participavam, só tinha adolescente participando lá de uma brincadeira. Aí eu fiquei olhando assim, coitado dessas crianças, né? Só vive nesse negócio de jogo, de não sei o que da internet, essas coisas doidas de internet aí, e não brincam, não tem essa brincadeira social, não tem essas coisas. Tem gente que não sabe nada, tem adolescente aqui, coitado, que não sabe nem o que é pique-bandeira, não sabe o que é bola de gude, não sabe, quando solta pipa, não sabe nem soltar pipa, sabe? Não tem ver vida, coitado. Uma vez eu vi uma foto de um adolescente soltando pipa na janela do prédio dele, coitado. Ele no prédio soltando pipa. Eu falei, meu Deus do céu, não tem mais lugar para nada, né? A igreja ainda, o Leandro estava conversando comigo, pastor, a gente podia acertar aquilo ali. Eu falei, olha, Leandro, a gente está para fazer a quadra aqui, mas o engenheiro não sabe se a gente tem que ver primeiro se a quadra vai ficar abaixo da rua, porque era mais alto, ou acima da rua, para não chover, não alagar. Então não é só sair pegando tal. Então a gente quer fazer tudo isso, mas falta recurso, falta gente comprometida, sabe? Falta crente enraizado na igreja, não é aquele crente que está aqui, daqui a pouco vou para lá, daqui a pouco não, vou para lá. Hoje você está onde? Não, hoje eu estou na Lagoinha. E você, domingo que vem está onde? Não, domingo que vem eu estou na Chamar. E no outro domingo eu estou vendo ainda que é onde eu vou. Crente sem raiz, é crente Nutella, sabe? Aquele crente que não sabe. Gente, quando você vê um movimento como aquele, e você participar daquilo com seus dízimos e ofertas, porque aquilo ali foi feito com dízimos e ofertas, aquilo ali foi feito com voluntário. Ontem eu fiquei pasmo com tanta gente aqui trabalhando. Eu fiquei, Alexandre. Tinha quase uma pessoa para cada criança, se eu fosse olhar. Gente nova que chegou ontem, que nem pediu carta, vestiu a camisa. Sabe por que é isso, gente? Porque tem a visão de reino, e sabe que o trabalho com criança é muito importante. E sabe que o diabo vai atacar o trabalho com criança. Vai desanimar. A minha esposa trabalha com o Ministério Infantil desde que nós namorávamos. E tem dia que ela vai domingo embora, sabe? Tem domingo que ela vai alegre, tem domingo que ela vai triste. Porque às vezes é cansativo. Ou seja, os líderes e professores preparados para o Ministério Infantil, não é qualquer um que pode trabalhar no Ministério Infantil. Primeiro ele tem que ser um chamado para trabalhar. Não é simplesmente, eu vou trabalhar no Ministério Infantil, eu gosto de criança,
Eu só gosto essa semana, tá? Semana que vem eu não gosto mais, não. O trabalho com criança não é por um tempo. É um ministério, é para a vida toda. Ministério é para a vida toda. Se você sabe qual é o seu ministério, é para a vida toda. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você sabe qual é o seu ministério. O departamento não, eu trabalho hoje eu trabalho com homens, amanhã eu trabalho com crianças, depois da manhã eu trabalho, sabe, fica rodando. Então isso não é ministério, você não se encontrou. Eu sei qual é o meu ministério. Eu sempre achei que 2 ministérios são muito importantes na igreja. Todos os ministérios são importantes, mas o ministério que inicia tudo, que é o ministério infantil, e outro ministério muito importante, que nós temos o ministério, mas não temos líderes, temos projetos, mas não temos líderes, que é o ministério com a terceira idade. Quem ajuda, às vezes, com o ministério com a terceira idade é a MCM, mas não tem nada a ver com a MCM, tem um ministério. A terceira idade tem muito para dar à igreja. A terceira idade ontem, se nós tivéssemos um ministério organizado, poderiam estar aqui, trabalhando também com crianças, porque tem idoso que tem muito potencial ainda. Só que ministério é para a vida toda, não é simplesmente, ministério é um chamado, assim como o pastor, ele é chamado, você é chamado para trabalhar com criança, você é chamado para trabalhar com música, você é chamado para trabalhar com a terceira idade, você é chamado para trabalhar com ensino, você é chamado. Se você ainda não é chamado, é porque você ainda nem pediu a Deus, Senhor, qual é o meu chamado? Então nós precisamos preparar isso. Como a obra é do Senhor, não podemos fazer relaxadamente, sem preparo, sem conhecimento algum. Nós temos agora no Adorarei, um Adorarei que é um evento, vai ser a semana que vem agora, sábado e domingo, é um evento que naturalmente é voltado para a música, mas o Espírito Santo está conduzindo o líder do Ministério Infantil, porque eu não chego para os líderes e falo, tem que fazer assim, assim, assim. A gente faz o projeto, o Adorarei foi um projeto, e agora a ideia de como tem que ser, é o Espírito Santo que conduz. E o Espírito Santo de Deus conduziu o líder para ser um Adorarei quase que evangelístico. Nós vamos ter aqui, por exemplo, uma oficina para evangelizar. Como evangelizar? Você já fez a sua inscrição? Nós vamos ter um ministério, uma oficina aqui para trabalhar com criança autista, que é uma incidência muito grande hoje. Isso já existia há muito tempo. Hoje, a gente tem uma visão diferenciada, a gente tem uma visão mais científica, mais médica da situação. E as crianças estão aí, e não só crianças, mas adultos também. Você já fez a inscrição para trabalhar com essa criança? Aprendizagem inclusiva no autismo. E vou dizer uma coisa, Alexandra, na minha opinião, todos os professores e todos que trabalham no Ministério Infantil deveriam fazer parte dessa oficina. Deveriam fazer. Por quê? Porque se você quer trabalhar com criança, principalmente, você tem que se preparar sempre. Aliás, todo ministério, você não precisa ficar estagnado, você recebeu um chamado, mas você precisa se preparar, você precisa ouvir palestra, você precisa estudar mais, para que você tenha um preparo melhor para trabalhar com vários tipos de criança. Hoje, nós temos a famosa palavra inclusão, ou seja, e é verdade, e é um fato muito interessante, você incluir os vários tipos de criança e com as várias dificuldades que elas têm, para que uma ajude a outra. A gente tenta montar ali no Ministério Infantil um método que nós chamamos montessoriano, que é onde a criança, uma ajuda a outra, uma serve a outra, ela tem liberdade de escolha, ela vai optar, ela tem uma ação. Então nós precisamos, irmãos, que vocês participem. E como tem que participar? Fazer uma inscrição, um investimento de R$20, que não fica nada para a igreja. A gente não cobra nada para ficar, porque vocês sabem que nós trabalhamos só com dízimos e ofertas.
Os R$ 20 é para pagar o seu almoço e também para ajudar esses líderes que vêm até aqui sem pedir nada, sem ganhar nada, prepara a aula tal, e a gente dá a passagem dele, o combustível deles. Irmão, vai pagar uma palestra dessa aí fora? Entra aí no site e paga uma palestra dessa. Para quanto é? Não é R$ 20 não. E você acha que está caro, hein? R$ 20, hein? Mas vou no McDonald's, meu filho, e compro R$ 100 daquele lanche que entope a artéria e daqui a uns anos você vai botar um stent. Mas eu pago satisfeito. Satisfeito, McDonald's. Ainda tiro foto. Estou no McDonald's lanchando. Brincadeira, rapaz. Ô povo bobo. O povo que não dá valor àquilo que tem que se dar valor. Essa é a verdade. Goste quem gostar, mas tem que falar a verdade. Sabe, nada contra você ir no McDonald's. Se você tem dinheiro, vai tirar foto, bota no Instagram, tal. É bacana isso, né? Instagram é o lugar da felicidade, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, ninguém tem dívida, né? No Face não. Face tem um pessoal lá que reclama, manda recado indireto, tal, mas o Instagram é a felicidade. Eu não vejo mais nada, graças a Deus, né? Mas posta, é bacana a gente olhar assim, rapaz, o Osmin está no McDonald's lanchando. Tô brincando, Osmin. Meu amado, mas bota também sábado que vem, você aqui, ó, na palestra, no Adorarei, eu fui, eu participei. Ah, rapaz, você não tem tempo para essas coisas, então, sabe, melhora. E Deus, para mim terminar, Deus está chamando servos dele para trabalhar com crianças. É um chamado. Os outros ministérios eu não pergunto muito não. O líder tem liberdade de chamar, por exemplo, o líder da portaria tem liberdade de chamar quem ele quiser trabalhar na portaria, o líder da família e tal, mas a Alexandra sabe que todas as vezes que ela pensa em chamar alguém para o ministério infantil, eu peço para ela me perguntar antes. Porque o pastor às vezes conhece a ovelha um pouco mais fundo do que os líderes, então a gente sempre tem que ter esse cuidado. Mas o chamado, você tem que ser chamado para trabalhar, e nós precisamos, porque os campos, nós vimos ontem que os campos, eles estão branco para a ceifa, mas onde estão os ceifeiros? Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. A irmã Alexandra e a Jo, que são líderes do Ministério Infantil, precisam de pessoas que realmente tenham compromisso. Pessoas que estejam aqui, não só no dia da escala, mas sempre pronta. Eu não estou na escala, mas se precisar de mim, eu tenho um amor tão grande pelo Ministério Infantil que eu vou trabalhar nele. Mas, para ser um chamado para trabalhar com qualquer coisa no reino de Deus, e principalmente com criança, nós precisamos obedecer algumas características que existem no chamado. Quando Jetro falou para Moisés chamar homens para ajudá-lo, ele disse, chama fulano, chama Zé ali, chama o Antônio, não, ele falou assim, olha, chame homens excelentes, de boa reputação, homens cheios de sabedoria. Quando foram chamar os diáconos também, não foi assim, chama ali, não, chamem homens de bens. Ou seja, para você ser chamado para trabalhar no ministério, primeiro, você precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus. Dependente do Espírito Santo de Deus, precisa interceder, precisa orar, precisa falar, Senhor, eu tenho esse chamado. Você precisa ser dependente não do pastor, não do diácono, não do pastor A, B ou C, não do pastor da internet que você acompanha, mas você precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus. Você precisa se identificar com a criança e amar a criança. Para você trabalhar com criança, você precisa se identificar com criança, amar a criança. Eu
eu reparo assim as pessoas que respeitam as crianças, Alexandra, quando a criança quer conversar com ela e ela se abaixa para ficar na mesma altura da criança. Ela não deixa a criança ficar falando assim. Aí eu falei assim, esse aí pode chamar, que respeita a criança. E ele fica na mesma altura da criança. E poucos fazem isso. E Deus olha para tudo isso, sabe por quê? Porque quando ele foi chamar os homens para trabalhar com Gedeão, começou com 32 mil, melhor dizendo, e terminou com 300. E nós vimos ali a prova. E Deus também fala, então você tem que se identificar. Você tem que, eu não digo abaixar, mas pelo contrário, você tem que se elevar abaixando a altura da criança. Porque a criança é um ser mais nobre espiritualmente na terra. A criança é o ser mais nobre espiritualmente na terra. Por isso que Jesus Cristo disse, delas é o reino dos céus. E ele disse, se vocês não se tornarem igual uma criança, de maneira nenhuma poderão entrar nele. Por isso que eles são os que devem ser imitados. A criança briga aqui por causa de um brinquedo, daqui a 2 minutos eles estão brincando como se nada tivesse acontecido, já se perdoaram. Os pais é que ficam anos. Tem criança que brigou quando criança, se perdoaram, os pais ficaram brigados, as 2 crianças se casaram e eles ainda estão brigados, os pais. Sabe? Essa coisa assim. Então você tem que, para trabalhar com criança, você tem que se identificar com criança. Você tem que amar. E não é amar todo tipo de criança. Todo. Gente, é um ministério incrível, mas é um ministério difícil. Para trabalhar com o ministério, para ser chamado para trabalhar com o ministério de criança, tem que ter paciência e perseverança. Tem que ter paciência. Porque tem dia que a criança não chega muito bem. Tem que ter perseverança, porque é um trabalho a longo prazo. Irmão, vocês não têm ideia, é porque a gente não consegue acompanhar, vocês não têm ideia daquelas 3 horas que nós passamos aqui com aquelas crianças, vocês não têm ideia a longo prazo. Eu não estou nem falando a curto, médio prazo, a longo prazo. Mas o problema do imediatismo hoje, que você quer ver tudo na mesma hora, tudo no mesmo momento, o resultado na hora, a gente não consegue isso. Evangelho é uma plantação de uma semente. E você não planta uma semente e colhe o fruto amanhã. Leva tempo. Leva muito tempo. Por isso, trabalhar com criança tem que ser perseverante. Você tem que olhar a criança e daqui a um tempo você nem não nota que aquela criança, Alexandra, cresceu. E você teve uma influência muito grande no papel, do caráter, da índole daquela criança. Para você ser chamado para trabalhar com criança, você tem que entender que você é um evangelista de criança. Ou seja, você é alguém que vai levar a criança a entender o plano de salvação. Você tem que entender que trabalhar com uma criança ainda bebê é fazer com que ela entenda que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que existe um céu, mas que também existe um inferno. É fazer você mostrar a ela uma conduta ética de Jesus Cristo e de que Ele é o exemplo. É você ter o prazer de ver aquela criança que entrou no ministério infantil, bebê, está com 14 ou 15 anos naquele batistério sendo batizado. E depois ver aquela criança trabalhando, servindo ao Senhor em outras áreas, e tudo começou ali. A gente sabe que é um mito, né? Isso não é concreto. Para você que de repente fala isso,
tira isso da sua frase que não é verdade, né? Tem uma história que diz que o único profissional que não reclina perante o imperador japonês é o professor. Não, isso é um mito. Todos têm que reclinar como reverência perante o imperador. Isso é um mito, não é verdade. O professor também tem, mas porém, né, os japoneses entendem que o professor, principalmente professor de criança, é a profissão mais nobre, porque inclusive todos os imperadores têm que passar por ele. Há uma diferença, eles inclinam por reverência ao rei, mas no Japão se entende que o professor é a profissão mais nobre, porque todas as outras profissões têm que passar por ele. Você entendeu isso, Alexandre? Entendeu isso, Débora? Todo mundo tem que passar. Seja bom presidente, seja mal, se estudou até a 3ª série, se fez faculdade, se é militar, se é metalúrgico, não importa, passou por uma professora para aprender o ABC. Por isso que é uma profissão nobre, e é por isso que o diabo ataca. Não haverá país desenvolvido, não haverá país melhor, se os governos não motivarem, não incentivarem e não valorizarem os professores dessa nação. Com todo respeito às outras profissões, mas tudo começa na educação. Uma igreja educada é uma igreja que começa lá no ministério infantil. Se aquelas crianças lá, Alexandre, aprenderem a falar obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, respeitar os mais velhos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o próximo pastor terá uma excelente igreja. Porque tudo começa no ministério infantil. Irmãos, vocês que têm filhos, invistam. Eu sei que é difícil, os colégios são caros, mas invista numa escola que possa ajudar você a dar continuidade à pregação do Evangelho. São poucas as escolas que existem, mas existem escolas assim. E não existe melhor investimento para um filho do que a educação. Pode faltar a festinha de aniversário, pode faltar ir para Disney, pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar uma boa educação. Uma educação que dê continuidade ao caráter, à índole, à ética dessa criança. Irmãos, essa nação que nós amamos, nós precisamos orar para que qualquer presidente que vier, pense na educação não como uma ponte política, não como um fazedor de partido político dentro das escolas ou da faculdade, mas de formação de homens e mulheres de boa índole, independente da visão partidária, mas que seja honesta e íntegra. Nós estamos vendo uma nação indo de mal a pior, simplesmente por causa da educação. Não por falta de educadores, mas por uma política em que os professores não têm mais nenhuma autoridade perante essas crianças e adolescentes, onde os próprios pais prejudicam a educação dos filhos. Quando são chamados pelos professores para corrigir alguma coisa, os pais vão contra os professores. Processa porque magoou o filhinho. O filhinho pode quebrar a sala toda, mas foi um trauma. Mas se o professor foi bullying, que é isso? Onde é que nós vamos parar? E onde nós estamos como igreja? Se você não procura trazer o seu filho, a sua criança, com compromisso para ouvir a palavra de Deus na igreja, o que você quer do seu filho? Que amor você tem pelo teu filho? Se você leva para todos os lugares, menos para a igreja.
Você o acorda às 7, 6 horas da manhã para ir para o colégio, amém por isso, mas você acha que é muito prejudicial ele acordar no domingo para ir para a igreja, tadinho, ele tem que dormir. Dorme de tarde. Ele não quer vir. É lógico, você acha que o inimigo vai atuar assim, não, vou levar, não, ele não quer crianças na igreja. Ele não quer crianças na igreja. E quando a gente leva criança na igreja, em algumas igrejas a criança não sabe nem o que está acontecendo. São poucas as igrejas que investem em ministério infantil. Nós deveríamos ter um ministério infantil onde a liderança ou o líder deveria ser pago para trabalhar. De segunda a segunda. Mas qual é a visão que você tem disso? O professor do Ministério Infantil precisa ser responsável em todos os aspectos, ou seja, precisa ser responsável em todos os aspectos. Precisa preparar a aula, precisa escolher uma roupa adequada para dar aula para a criança, precisa preparar para falar a aula, precisa ter atitudes, precisa ter horário. Não é fácil ser professor de ministério infantil, sabe por quê? Porque a criança, ela não está atenta ao que você fala, a criança está atenta a quem você é. Ela não olha o que você fala, ela olha o seu exemplo. Você acha que, por exemplo, eu lembro uma vez, Alexandre, que na época da Marlúcia, a gente começou a fazer o culto lá, e aí tinha aquele culto, onde a gente queria fazer um culto igual aqui, à noite, né, com um púlpitozinho, tinha até um púlpito que eu não sei onde foi parar, um púlpito pequenininho, onde tinha também uma equipe de louvor, igualzinho aqui, né, aí tal, e tinha um momento de ofertório, as crianças levavam uma moedinha lá, tinha um gasofilados, então eu lembro que Marlúcia me contou que aí teve um momento de ofertório e tal, aí as crianças foram lá na frente, né, aí quando uma criança voltou, olhou para Marlúcia e falou assim, senhora não vai lá não, tia? Falou assim, ó, peraí, você está mandando aí, mas a senhora não vai dar oferta? Aí a Marlúcia me contou e falou assim, a bolsa da tia ficou lá atrás, não sei o que e tal, mas o que acontece? A criança estava olhando, eu falei, ó, peraí, é só a gente que tem que ir? Por quê? Porque ela está olhando. E, por fim, o professor de criança, para ser chamado para trabalhar no Ministério Infantil, tem que ter um bom testemunho de vida. Um bom testemunho de vida. O crente tem que ter um bom testemunho de vida. Mas quem trabalha com criança tem que ter um bom testemunho de vida. Vida familiar, vida profissional, vida financeira. Tem que ter o exemplo dos exemplos. E eu quero terminar, ainda há tempo, contando uma ilustração que eu li em um livro. Eu achei muito interessante a sabedoria de um professor, que é o que todos devem ter para trabalhar com criança ou para ser professor. Porque para ser professor hoje no Brasil tem que ser chamado. Porque eu nunca vi um país, em qualquer partido, em qualquer presidência até hoje, um ministério de educação tão mal conduzido, tão sucateado, entra a gente pensa que vai melhorar, piora. Temos que orar, sabe? Orar para que levante homens e mulheres que não visam só o dinheiro, a politicagem, não a política, mas a politicagem. O que está acontecendo no Brasil é uma politicagem, mas que vise realmente um projeto de educação único para esse país, onde secretários de educação também tenham uma visão, que se faça um pacto até, uma aliança, para que melhore, porque senão nós vamos perder esse país. E aí conta-se que um jovem, ele encontra com um senhor de idade, numa praça lendo, e o jovem pergunta,
se lembra de mim? E o velho diz, não, eu não me lembro de você. E o jovem disse, o jovem diz que ele era um aluno dele há muitos anos. E o professor pergunta, o que você está fazendo? O que você faz agora para viver? E o jovem responde, bem, eu me tornei professor, igual a você. Ah, que bom, como eu, disse o velho. Pois sim, na verdade eu me tornei professor porque você me inspirou a ser como você. O velho curioso pergunta ao jovem, em que momento foi que eu inspirei para ser professor? E o jovem conta a seguinte história. Um dia, um amigo meu também, estudante, chegou com um relógio novo, bonito. E eu decidi que queria para mim e eu o roubei. Tirei do bolso dele sem ele perceber. Logo depois, meu amigo notou o roubo e imediatamente reclamou ao nosso professor que era você. Então você parou a aula e disse, o relógio do seu parceiro foi roubado durante a aula hoje. Quem o roubou, devolva-o. Eu não devolvi porque não queria fazê-lo. Então, você fechou a porta e disse para todos nós ficarmos de pé e enfileirássemos lado a lado, e iria vasculhar nossos bolsos até encontrar o relógio. Mas nos disse para fechar os olhos, porque só procuraria se todos estivessem com os olhos fechados. Então fizemos, e você foi de bolso em bolso, e quando chegou ao meu, encontrou o relógio e o pegou. Você continuou procurando nos outros bolsos de todos, e quando terminou no último colega, disse, abre os olhos, já temos o relógio. Você não me disse nada e nunca me mencionou o episódio. Nunca disse quem foi e quem roubou o relógio. Naquele dia você salvou minha vida, minha dignidade, minha reputação para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas também foi o dia em que a minha dignidade foi salva, de não me tornar ladrão, uma má pessoa, um mau caráter. Você nunca me disse nada, e mesmo que não tenha me repreendido ou chamado minha atenção para me dar uma lição de moral, recebi a mensagem claramente. E graças a você entendi que é isso que é um verdadeiro educador, que é isso que um verdadeiro educador deve fazer. E naquele dia, eu decidi ser um professor como você. Você lembra desse episódio, professor? E o professor respondeu, lembro-me da situação do relógio roubado, que procurava em todos. Mas não lembro de você, porque também quando eu procurei o relógio, eu fechei os olhos. Essa é a essência do ensino. Se para corrigir você precisa humilhar, você não sabe ensinar. O professor, ele tem que agir com sabedoria. E um professor chamado por Deus, ele tem que ser sábio. Nós precisamos de homens e mulheres que possam trabalhar no ministério infantil, mas antes ser chamado por Deus. Nós temos carência muito grande ali. Temos carência das pessoas para darem lanche, né, Alexandre? Carência para ser auxiliar do professor, porque não é só o professor, são várias crianças. E nós precisamos de pessoas chamadas para esse ministério, porque eu creio, em nome de Jesus, que muitas crianças vão começar a vir a esta igreja. Criança traz alegria, criança traz correria, mas criança também traz muito trabalho. E assim como eu vi ontem tantos homens e mulheres de Deus trabalhando de uma forma tão dedicada, irmãos que trabalham com criança, pelo menos da minha parte eu não vi, sem nenhum problema, nenhuma briga, discussão, todos respeitando a liderança, o que eu tenho que fazer, ninguém dizendo, vamos fazer dessa forma. Não, se a líder está mandando fazer assim, vamos fazer assim. Eles se prepararam antes, eles sabem a humildade de se trabalhar. Nós precisamos de homens e mulheres, missionários, para trabalhar com crianças,
para fazer a diferença na vida dessas crianças. Porque só assim a gente terá uma igreja melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor e, o mais importante, uma família melhor. Queria que você fechasse seus olhos e orasse. A EBF não acabou. Ela vai dar continuidade, como sempre fez, no Ministério Infantil. Nós vamos ouvir um hino, um cântico, não sei o que o ministro vai orientar, mas Deus o está chamando. Talvez para ser missionário não tão longe assim, mas tão perto. E quando a gente fala trabalhar com criança, a gente tem uma ideia errônea, antiga, que só trabalha com criança, mulheres, né, na igreja. Parece que é um ministério feminino, mas não é não. Eu já tive líder de ministério infantil homem, e homem mesmo, sem nenhuma redundância aqui. Então, Deus chama seres humanos para trabalhar com criança. Ore nesse instante, se Deus te tocou de alguma maneira, se Deus falou de alguma maneira. Nós precisamos tanto de pessoas que se dediquem a essas crianças onde os homens maus têm se dedicado. Eu ouvi dizer que existem comunidades, irmãos, que traficantes, eles convocam crianças de 6 a 7 anos para trabalhar no tráfico. Todos os dias. E eu sempre lembro daquela história que li num livro, que aquela ilustração me marcou muito, eu sempre repito isso. A história de uma criança que estava numa comunidade e passou o pastor e perguntou àquela criança: o que você vai ser quando crescer? E aquela criança disse: depende de quem chegar primeiro. Se for um pastor, eu serei um pastor. Se for um traficante, eu serei um traficante. Nós precisamos chegar primeiro. Oremos. Enquanto ouvimos um hino, você pode se preparar para ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, tomar uma decisão, um chamado para aliviar tantas coisas, né? A gente não pode deixar os nossos irmãos tão sobrecarregados como estão no ministério infantil. E você na sua zona de conforto. Deus não te chamou para uma zona de conforto, Deus te chamou para um chamado específico. E louvado seja Deus por aqueles que trabalharam com crianças. Eu louvo a Deus por todas as professoras líderes de criança. E Deus tem mandado um time de excelência. E eu queria que você, pai, você, mãe, você, avó, pudesse também colocar no teu coração, trazer a sua criança para a casa do Senhor todos os domingos. À medida que o coro estiver cantando e você sentir que Deus está te chamando para esse ministério, fique de pé, onde quer que você esteja, e no final deste culto eu quero orar por você. Esse hino é um rogo a Deus, uma prece. Que o Espírito Santo de Deus possa te chamar para esse ministério
tão glorioso. Enquanto nós rogamos ao Senhor e você sente que Deus tem te chamado, independente da sua idade, adolescente, ancião, adulto, fique de pé. Eu quero orar por você. Quero pedir a Deus, amém, que Deus abençoe. Há mais alguém? Se Deus está te chamando, amém, que Deus abençoe. Não é um chamado para salvação, é um chamado para um trabalho. Um trabalho com uma geração que tanto precisa de homens e mulheres separados para esta obra. As crianças clamam para que alguém diga: eis-me aqui, Senhor, estou aqui novamente para me dedicar a esse ministério. Há mais alguém? Fica de pé, onde quer que você esteja. Homens, mulheres, amém. Não importa, se for apenas para levar, não é apenas, é muita coisa, mas se você acha que levar o lanche para a criança, preparar o lanche, é algo muito pequeno, mas como nos falta pessoas para esse trabalho. Há mais alguém? Eu sei que a sua zona de conforto está agradável, mas Deus tem te chamado para algo maior. Há mais alguém? Fique de pé. Amém. Amém. Há mais alguém? Amém. É um chamado. Assim como Deus te chama para o ministério missionário, o ministério pastoral, Deus te chama agora para trabalhar com as crianças, ou seja, a EBF não acabou. Esse é o tema da mensagem. A EBF não acabou, ela continuará durante os trabalhos do Ministério Infantil. Há mais alguém? Há mais alguém? Quem sabe, né? Pastorado com criança. Eu costumo chamar o Ministério Infantil de pastoreio de criança. Há mais alguém em nome de Jesus? Adolescentes, que tanto nós precisamos para trabalhar. Jovens que querem tanto culto jovem, tanta atividade jovem, tanta coisa jovem, e tem um trabalho te esperando para fazer. Você que um dia foi criança e que está passando de uma transição de criança para adulto, e nós precisamos de você também, para que você possa continuar fazendo o trabalho na obra de Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Fique de pé. Eu quero orar por você. É um chamado difícil. Não é um chamado fácil. Porque requer qualidades especiais dadas por Deus. Requer humildade de se comparar a uma criança para continuar fazendo o trabalho. Você tem o chamado, você tem o preparo, você tem o Espírito Santo de Deus. Quem chegará primeiro? Você ou os homens maus? Quem chegará primeiro? Há mais alguém? Em nome do Senhor. Você que já trabalha com o Ministério Infantil e talvez tenha se desanimado, tenha se aborrecido, porque o inimigo vai trabalhar e vai trabalhar para que você se afaste desse ministério. Mas você deseja: eu quero voltar, pastor. Eu quero me dedicar a esse grupo que tem sofrido no mundo todo. Tem sofrido no mundo todo. E elas não têm vozes. Quem possa defendê-las. Crianças que ainda morrem de fome.
crianças que ainda morrem de desnutrição, criança que ainda morre de ignorância, criança que ainda morre de falta de amor, de limite, crianças que falta um pai, crianças cheias de traumas. Mas você pode ser alguém que diga: eis-me aqui para atender aqueles que já herdaram o reino de Deus, mas que eu quero orientá-los através do chamado. Há mais alguém? Eu vou orar por essas vidas que se levantaram. Dizem que nunca são muitos os que se levantam. Eu me converti aos 20 anos de idade e havia uma jovem senhora, quando me converti, que trabalhava na igreja que eu me converti com crianças. Ela devia ter uns 40 e poucos anos. Depois de muito tempo, já pastor, eu voltei a pregar naquela igreja. E qual foi a minha emoção na hora que um pastor chamou as crianças para vir na frente para ir para o culto? Eu vi aquela senhora já com alguma dificuldade de andar, trazendo uma bengala à frente, junto com outras professoras mais jovens. E quando eu vi aquela senhora, eu reconheci que era a mesma quando eu me converti há 40 anos atrás. Ministério é para a vida toda. Que impacto eu vi aquela senhora. Embora ela tenha passado para a terceira idade, ela não foi trabalhar com a terceira idade. Ela continuou amando e trabalhando com crianças. Quantos líderes devem ter passado pelas mãos humildes, pela voz de uma pessoa com não muita instrução, mas que levou tantos jovens à faculdade, tantos jovens a patentes militares, passaram pelas mãos daquelas senhoras. E agora estava passando nas mãos daquela senhora os filhos e alguns netos daquela que ela ensinou. Ministério é para a vida toda. Eu quero chamar a irmã Alexandra, que vem aqui orar, agradecendo a Deus também. E eu quero aproveitar os irmãos que estão de pé, atendendo esse chamado. Continue, nós vamos orar por você. E eu quero pedir nesse momento também a todos os irmãos presentes que trabalharam na EBF ontem. Fique de pé, por favor. Todos. Não tenha... Eu sei que você faz por reino de Deus, mas nós queremos te agradecer de coração. Eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês fizeram por aquelas crianças ontem. Vocês não sabem o bem que vocês fizeram a eles. Agradecer a Alexandra, agradecer a Jo, a Rebeca, as líderes, que estavam organizando e coordenando todos vocês. Agradecer porque eu não fiz nada, a não ser comer o lanche que me levaram. Dizem que uma igreja está crescendo e crescendo com saúde quando o pastor, ele só fica ali se acontecesse algum problema para ele resolver. E eu fiquei aqui em uma paz tão grande, numa EBF com tantas crianças, e tocou muito no meu coração. A Alexandra sabe que eu gosto de EBF, e a Alexandra sabe que eu amo o Ministério Infantil. E eu quero agradecer a vocês, porque tinha quase cada líder para cada criança. E nós louvamos a Deus. E todos os ministérios, que Deus abençoe. A Alexandra vai orar por esses que se levantam dizendo: eu aceito o chamado,
e por vocês que já têm o chamado, porque só em vocês estarem aqui, eu entendo que vocês já têm o chamado. E depois da oração, nós vamos ter o nosso intervalo, passei um pouco do tempo, mas Deus tocou no meu coração para isso. E depois vamos para a nossa escola bíblica discipuladora. Que Deus abençoe. E muito obrigado. Romanos 13 diz: dai honra a quem merece honra, mas toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Amém? Quiser falar, deixa. Senhor Jesus, nós te louvamos por esse dia, te louvamos, ó Pai, por esta manhã, por estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, adorando o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós somos gratos, ó Pai, porque ontem tivemos aqui aquela tarde na tua presença, com muitas experiências, ó Pai. Verdade, Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor foi colocado à frente, ó Pai, de toda essa programação. Amém, Pai. E para a honra e glória do teu santo nome, o seu nome foi glorificado. Amém, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão que nos ajudou diretamente ou indiretamente, através com doações, Verdade, orações, com a participação, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque houve mais uma vez um despertar na tua casa, ó Pai, para que pudéssemos realizar esta obra, ó Pai, que não é nossa, mas é do Senhor. E os irmãos, ó Pai, nos ajudaram grandemente. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela Amém. Disponibilidade Verdade, Deus. de cada um. Queremos também, ó Pai, te agradecer pela vida das crianças. Verdade. Ó Deus, como o nosso coração estava alegre por tantas crianças que aqui estavam para aprender da tua palavra, para prestarem culto ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida dos visitantes, que a semente, ó Pai, foi lançada ontem no coração de cada um deles, ó Amém, Pai. Jesus. Que essa semente possa germinar, crescer e dar frutos para a honra e glória do teu santo nome. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos nesta manhã pelos irmãos que se colocam de pé, ó Pai, porque sentiram em seus corações, através do Espírito Santo, ó Pai, que falou a cada coração nesta manhã, Amém, Jesus. para dedicarem as suas vidas, ó Pai, neste ministério. Que o Senhor esteja confirmando, ó Pai, na vida de cada um. E que eles possam, ó Pai, se somar a nós, para que assim possamos, ó Pai, continuar a tua obra. Amém, Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por esta igreja. Te agradecemos pela vida do nosso pastor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque temos todo o apoio, ó Pai, para fazer a tua obra aqui neste lugar. E, ó Deus, sabemos que o Senhor tem nos orientado e tem nos abençoado grandemente. Muito obrigado, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Toda a honra e toda a glória seja sempre dadas ao nome do Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e com perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Você que se levantou atendendo esse chamado para esse ministério, você pode procurar a irmã Alexandra, dar o seu nome, para que ela possa te orientar, treinar você, escalar você, para você trabalhar. Que Deus abençoe e tenhamos um bom intervalo e uma excelente escola bíblica discipuladora. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.